Eu não sabia desses detalhes. É. Ele ficou 10 anos esperando. 10 anos no molho. Deus tratando com ele. E na Bíblia fala alguma coisa sobre esses 10 anos ou meio que Anonimato. Silêncio. não se Absoluto sabe? silêncio. O certo é que ele ficou fora de qualquer evidência, de qualquer destaque. Completamente no anonimato. E quando ele volta? Quando ele volta, Ele volta pra onde? boa pergunta. Aí o que acontece? Ao fim desses 10 anos, Estamos falando de que ano mais ou menos? nós estamos falando Depois de Cristo. outros 50 por aí. Tá. Depois desses 10 anos, acontece um avivamento em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do mundo, só superada por Roma, por Alexandria no Egito. Antioquia da Síria Será era a que acha terceira. mapa da época que retrata essa época, Lene? 50 depois de Cristo, sim, vê se você acha. Então o que acontece, Vilela? O Barnabé vai lá, pega o Saulo, leva para Antioquia e durante um ano eles ensinaram a palavra de Deus para uma grande multidão. Depois de um ano que eles estão ensinando, o Espírito Santo, eles estão orando e jejuando também, o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Então agora começa a obra missionária transcultural da igreja. Ele não era o líder ainda, o líder era o Barnabé. Ele está debaixo da sombra do Barnabé. Aí o que acontece? Eles estão indo para Pafos. Quando chega em Pafos, naquela ilha, o procônsul, que era o governador da região, queria ouvir o evangelho. O mágico particular dele, porque os governantes tinham mágicos, como tinham os faraós do Egito, quis impedi-lo de ouvir. E aí diz a Bíblia que o Saulo, cheio do Espírito Santo, disse ao mágico Elimas: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego. Os olhos espirituais do governador se abrem e a partir dali Paulo deixa de usar o seu nome judaico, Saulo, e passa a usar o seu nome romano, Paulo. Tem uma explicação para isso? E isso? é por isso que ele se torna o maior líder do cristianismo. Tem, porque lá na antiguidade, naquele tempo, os nomes não eram apenas nomes sonoros, bonitos. Não era os um nome tinham escolhido. Significado. Então, a palavra Paulo significa pequeno. E esse homem que foi o maior apóstolo, o nome dele era pequeno. Pequeno. Porque quanto mais alto você chega, menor você se torna diante da realidade do reino de Deus. E os nomes eram sempre acompanhados da região de onde vinha, né? Ou da região, ou de algum significado espiritual. É. Saulo para Paulo. E aí quando ele troca esse nome... Aí ele vai se tornar o grande líder do cristianismo. Começa o ministério dele. Então ele vai fazer 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária vai fazer na província da Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Ô Lene, esse mapa aí. Tá vendo ali, ó? Listra, Derbe, aqui, ó, do lado de cá. Coloca o mouse pra Listra, gente ver. Derbe, Perge, Antioquia da Pisídia, Antioquia, tá vendo? eu vi, Tarso... Perge, Derbe e Listra, tá vendo? Tá. Essa é a região da Galácia do Sul. É a primeira viagem missionária. Isso é onde é hoje a Turquia, certo? Exatamente. Depois ele faz uma segunda viagem missionária na província da Macedônia, que nós chamamos de Europa, do Ocidente. Tá. Então ele vai Filipos, ali, tá vendo? Tessalônica, que era a capital, que até hoje eu estive em Tessalônica este ano. É o que é Grécia belíssima. Hoje em dia? Ou... É Grécia. Tessalônica é uma cidade belíssima, com 2,5 milhões de habitantes. Eu estive em Éfeso. Éfeso, as ruínas de Éfeso, acho que é na Ásia Menor. Então, na primeira viagem, ele esteve em Filipos, depois em Tessalônica, depois em Bereia, ali do lado, passando por Atenas. E chegando até Corinto. Corinto era a capital da província da Caia, que também é Grécia. Tá. Né? E a terceira viagem missionária, ele vai ficar 3 anos em Éfeso. Não sei se Éfeso está ali no mapa. Tá lá. Aqui. Isso. Fica na Turquia. Era a capital. E ficando 3 anos em Éfeso, ele planta igrejas nessa região toda da província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Então toda essa região tem a influência de Paulo. Toda essa região. E ele andava como? Andava a pé, cavalo? Andava a pé, nas viagens marítimas de navio. Mas o cavalo também? Não consta que ele tenha usado cavalo. Andava a pé, basicamente a pé. Imagina fazer isso a pé. Ele era um homem incrível. E o que é curioso é que por onde ele passou, por exemplo, só para perceber as perseguições que ele sofreu. Ele foi perseguido em Damasco.
Segundo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em praça pública em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. A vida não foi fácil para ele. Ele enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores que suas forças a ponto de desesperar-se da vida. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi preso e acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chega em Roma preso e algemado. Mas sabe o que ele vai dizer de todo esse registro em Filipenses 1,12? Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse cara não acreditava em acaso, não acreditava em sorte, não acreditava em azar, não acreditava em misticismo, não acreditava em determinismo cego. Esse homem entendia que a mão de Deus dirigia o seu destino. Por isso, ele nunca se considerou prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Esse é o apóstolo Paulo. E o espinho na carne de Paulo? Opa, pergunta boa, hein? Agora eu quero Vamos tratar falar depois. disso? Você manda, a hora que você quiser. Você que sabe, pastor. Então vamos falar. Então vamos lá. Então vamos entender uma coisa muito importante aqui. Atos 9:13, quando ele está fazendo... Atos 13:13, quando ele está fazendo a primeira viagem missionária, ele para em perto da Panfilha. Em perto da Panfilha, um jovem que os acompanhava, chamado Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, abandonou os dois missionários, Barnabé e Paulo. Voltou para a casa da mãe dele em Jerusalém. A igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe dele. A pergunta é por quê? Por que o Marcos abandonou os dois missionários? Eu estou ligando isso aqui com o espinho na carne. Estou falando isso aqui porque está ligado. Primeiro, talvez porque ele pensou que missões fosse turismo, ele era muito jovem, desencantou. Segundo, porque quando ele saiu de Antioquia, quem era o chefe da caravana era o primo dele, Barnabé. Aí mudou no meio do caminho a liderança para Paulo e falou, não, eu acho que a liderança desse aqui eu não vou não. Mas a terceira possibilidade, a que eu creio, está escrita em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Aqui Galácia. nessa linha, tá vendo aí? Ó? Tá. Pregou o evangelho pela primeira vez nessa região por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Porque não consta que ele tenha saído de Antioquia da Síria doente. Mas consta que chegou no primeiro destino da primeira viagem missionária, na Galácia do Sul, doente. Muito provavelmente essa doença é a mesma que ele refere-se a 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Então, notinha de rodapé. Entendi. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? De Satanás. A resposta é de Deus. Por quê? Por quê? É uma boa pergunta. Por quê? Por que eu posso afirmar para você, insofismavelmente, que o espinho na carne de Paulo veio de Deus? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que Satanás luta o dia inteiro para fazer as pessoas um balão de soberba? Claro que ele luta para isso, Então, não para evitar isso. Né? Então, o contexto que Paulo menciona isso é porque ele está defendendo o seu apostolado na sua carta, 2 Coríntios, e ele precisa, a contragosto, declarar uma experiência que ele teve há 14 anos, de um êxtase, de um arrebatamento, onde ele chegou ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Para contrapor com a glória dessa revelação, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não se ensoberbecesse. Então, esse Marcos deve ter pensado assim, porque perto da Panfilha, onde eles estavam, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Possivelmente, Paulo pegou uma malária que afetava inclusive a visão, com a dor de cabeça alucinante. E quando ele chegou na Galácia, os crentes da Galácia, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar a Paulo. Então, dá-nos a impressão que o problema de espinho na carne de Paulo, a doença de Paulo, era um problema que afetou a sua visão. É por isso que ele usava um secretário para escrever suas cartas. Entendi. Então, esse espinho na carne, possivelmente, era uma doença física mesmo e estava relacionado à sua visão. Embora não é um assunto fechado. Há muitas opiniões diversas, mas eu acho que essa é a mais consistente, a mais coerente.